Bom dia, gente. Que bom ter vocês aqui. Muito obrigada por participarem dessa live da comunidade. Hoje trazendo uma pessoa muito querida para mim e para a comunidade toda, que é a Ana Rodrigues, do perfil Elas Autistas. Já já eu chamo a Ana e peço para se apresentar. Mas eu também vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Fátima Decubante, eu sou administradora da comunidade pro autismo do querido Marcos Mion e sou mãe de autista, um autista adulto que graças a Deus já está tão bem, independente, e sou especialista em autismo e comunicação, faço uma porção de coisas, mas hoje eu sou a apresentadora dessa live que eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente vai falar das mulheres autistas, desse universo feminino dentro do espectro. Eu sou uma mulher já madura, tenho 63 anos, um cabelo grisalho, óculos, tô um pouquinho maquiada, tô de camiseta ou camisa levinha, com detalhes de flores azuis e um topzinho cinza escuro. Essa é a minha descrição. E eu vou chamar agora a querida Ana, que eu acho que você vai entrar pelo Elas, não é, querida? Deixa eu chamar. E são autistas que todo mundo tem que seguir, tá? E depois dessa live, com certeza, vocês vão seguir. Ana, eu já enviei o convite. Isso, ai que querida, que linda. Bom dia, minha amiga. Ai, bom dia, Fátima. Eu não tô te vendo, sumiu a tua imagem aqui no Não meu tá me aplicativo. vendo. Oh, Não o te que ouço. aconteceu? Você quer sair de novo e tentar ver se entra Vamos, e ver? Pessoal, vocês estão vamos, me vendo, né? Tá todo mundo me vendo? Vamos não dar um sei. joinha se você tá me vendo. Tá entrando uma opção de gente. Uhum. O Julinho Car, bom dia. Gente conhecida. Obrigada, gente. Que bom. Vocês estão me vendo? É só falar se estão me vendo ou não. Ou vocês estão vendo a Ana? Jéssica, querida, bom dia. Jéssica, você está me vendo? Senão a gente fecha e a gente abre de novo. Eu tô com vontade de fechar, pode ser? Para eu Pode. entrar direito. Enquanto Tá isso, bom, sem problemas. Enquanto isso, eu vou falando, tá? tá. Sai e daqui a pouquinho eu te chamo de novo. Ou você pede para entrar, tá? Tanto faz. Vou fechar aqui. Gente, olha, enquanto a Ana tá reentrando para poder me ver, né, que é sempre legal a gente falar vendo a outra pessoa, eu vou já falar do que a gente vai estar conversando aqui, que a gente achou tão importante comentar, que são os desafios das mulheres autistas, principalmente as com o diagnóstico tardio. Porque imagina, né? Uma vida toda, Bárbara querida, beijo, beijo, beijo. Uma vida inteira passando por dificuldades sem saber que não era culpa delas, né? Simplesmente estavam no espectro, mas não tinham tido aquele acompanhamento que todo mundo merece. Então, vai haver reflexões, vai haver bastante perspectiva da mulher autista, adulta, porque a Ana, ela tem esse grupo, é uma das criadoras desse grupo que estou chamando de novo, Ana. Esse grupo que representa, que acolhe tantas mulheres no espectro. Eu acho que é. Ah, voltou. E agora, querida, tá me vendo? Oh, Não tem problema. ai, que A gente se ouve. pena. Talvez se puder abrir o computador, quem sabe consegue me ver. Eu tô sem computador. O meu computador Ai, que pena. estragou. Oh, Eu você acho tá que. linda. E eu tô Obrigada. arrumadinha também, eu queria que você me visse. Eu vi, o comecinho eu assisti, eu vi como você tá linda, amei as Ah, cores.
Você Ah, sempre prestigiando o nosso ai, que tema. linda. Então, tá, vamos improvisar. Quem sabe de repente entra, né, a imagem para você. Pode ser um bugzinho, não sei. O pessoal ainda não me deu um feedback. Vocês estão me vendo? Acho que sim, né? Ninguém reclamou até agora. Sim, sim. Eu imagino que seja mesmo do meu aplicativo aqui. Pode Mas ser. eu acho que a gente pode começar, né? A Vamos. gente tem tanta coisa para Então, não conversar. vamos perder tempo. Ana, querida, você mesmo pode se apresentar para a gente? Eu falei Sim. rapidinho, mas eu queria que você se apresentasse. Ah, Mariana deu ok aqui. Eu sou Ana Maria, que eu me intitulo Ana Rodrigues, né, para simplificar. Uhum. Eu sou uma mulher de 61 anos, faço 62 agora, dia 19 de março, tá chegando meu aniversário. Márcia, é o seu mês mesmo, né? É o meu mês. É o mês da mamãe, da minha filha, do meu irmão, nossa, minha irmã, todo mundo é em março lá em casa. Ai, E eu sou pedagoga de formação, né? Sou professora, antigamente a gente tinha magistério, que era no ensino médio, aí fiz a pedagogia. É, Minha paixão sempre foi por educação, mais especificamente na educação infantil, foi onde eu fiz uma especialização em políticas públicas voltadas para a educação, especificamente na área de educação infantil. E fui fazer também comunicação, sou meia colega que jornalista aqui. legal. Eu fiz comunicação aqui em Santos, na Facos, uma faculdade que era muito tradicional, Uhum. e fiz um ano e meio de jornalismo. Depois eu fui para fazer PP, porque eu também amo as linguagens visuais, né, a comunicação como um todo, e foi onde eu me identifiquei. E foi o que eu trouxe para a minha experiência, porque quando eu fui buscar a faculdade, foi também para aprimorar o meu processo de comunicação, porque como autista, né, eu sempre tive muitas questões relacionadas à comunicação desde pequena, Uhum. né, e eu tinha essa percepção. Então, eu sempre buscava aprimorar de alguma forma, então eu fui fazer a faculdade para tentar aprimorar isso. Na realidade, nunca pratiquei a profissão, né, enquanto profissional, né? Acabei indo para a faculdade para casar, foi onde que eu conheci meu marido, ele é jornalista, e aí depois eu voltei para a educação, porque eu vi que realmente era realmente a minha grande paixão, né? E aí fui fazendo o meu trabalho, desenvolvi várias atividades dentro da educação. Eu trabalho aqui na Prefeitura de Praia Grande. Ontem fez 43 anos que eu comecei a trabalhar aqui, porque eu comecei em 1982, foi logo depois que me formei no magistério. E com o passar do tempo, né, eu sempre tive esse olhar para as diferenças, né? Uhum. Sempre tive uma preocupação muito grande de verificar, assim, como é que está essa pessoa, como é que está esse atendimento, o que, que a gente pode fazer para melhorar. Então, de certa forma, eu também já ia buscando cursos de formações, leituras, eu sempre faço muitas leituras, né? Sim. Dentro do entendimento das diferenças. Inclusive, um projeto pioneiro aqui em Praia Grande, que foi o que antigamente chamava Classe Estimulação, que era Uhum. um projeto de inclusão, que era para atender as crianças da educação infantil. Eu era diretora na época, e uma amiga minha, psicóloga, que felizmente já é falecida, a gente desenvolveu esse projeto aqui, foi muito legal, e foi início do trabalho da educação inclusiva aqui na cidade. Então, eu também tenho muito Legal. orgulho em relação a isso. E aí, com o passar do tempo, né, casei, tive filha, aí os desafios da maternidade, meu Deus, como é difícil a gente ser mãe, né? Quantas Só uma questões. coisinha, É... Ana, porque Ana, Oi. só um minutinho. Você está falando de uma coisa que eu acho já tão importante para a gente abordar também depois sobre Uhum. o elas, que é o desafio de ser mãe sendo Isso, autista, né? Um dos temas que a gente isso, vai falar. Então isso. vamos só faz uma introdução primeiro do que é Tá, o Elas Autistas. Aí a gente já entra nesse tema super importante que é a maternidade, né, da mulher da autista. mulher Vamos? autista. Então, e aí, então, na sequência, só para poder entender por como é que eu cheguei no Elas, né? Porque, com o passar do tempo,
a minha filha foi crescendo, né? E aí, há um tempo atrás, há uns 5 anos atrás, ela já adulta, a gente estava assistindo aquela série Atypical. Eu acho que a gente até conversou isso, né, Você me Fátima? falou. É, e aí a gente estava olhando lá as características do jovem, e aí a gente conversou, eu falei, filha, eu acho que você é autista, e a menina, minha filha, né? É, mãe, eu também acho. E aí, por uma coincidência feliz, a gente conheceu uma pessoa que o rapaz, filho dela adulto, estava fazendo uma avaliação diagnóstica, porque a gente não tinha conhecimento da avaliação diagnóstica com adultos. A Sim. gente só tinha conhecimento com crianças, o trabalho É. sempre foi efetivado em Uhum. crianças, né? E a gente conseguiu acessar esse profissional, não é pelo convênio, era particular, com todas as dificuldades, né, que a gente sabe, que já está amarrando com os desafios nossos da questão do diagnóstico tardio. E ela fez todo o processo, avaliação, né, e fechou. Porém, enquanto mãe, as pessoas que já tiveram filhos autistas, elas sabem, né, que a gente participa do histórico da vida para poder entender porque o autismo ele se manifesta a partir da infância, né? Sim. Porque é inato, né? E aí começaram a surgir questões que retomei da minha vida, da minha infância, né? E eu pensei, meu Deus, será que eu sou também? Porque eram questões que me impactavam muito, que me traziam muito remorso, né? Uhum. Enfim, depois de N questões, que eu vou resumir, fui buscar também avaliação e constatei que eu também era autista. E aí, nesse interim, eu estava já participando de um grupo de pessoas na internet, que eram pessoas que se identificavam como autista. Foi muito acolhedor na parte da doutora Gisela Fada, dela estar recebendo a gente, porque realmente era muito desafiador a gente encontrar esse diagnóstico, Uhum. mas ao mesmo tempo a gente precisava ter essa troca. E aí outras mulheres e outros homens participavam do grupo. E Certo. nesse processo, a gente identificou questões muito particulares das mulheres. E a gente começou a conversar à parte, né? Nós, mulheres autistas, ou Uhum. que se entendiam autistas, né? Começamos a conversar. E aí surgiu, né? Eu pensei, meu Deus, a gente podia ter o nosso grupo de acolhimento específico, Uhum. porque realmente não Isso. tinha, né? Até hoje é muito difícil você ter um agrupamento específico de mulheres que são autistas, né? E aí eu falei, vamos fazer isso. Aí as meninas que estavam lá, vamos. Aí a gente começou a fazer pelo grupo que era na época do Telegram. E aí Uhum. a gente depois avançou, aí criei a identidade do Elas, que foi o mais tosco no começo, mas enfim, foi caminhando. E aí foi Uhum. surgindo Elas Autistas, né? Que é esse grupo de mulheres que têm o diagnóstico tardio, Uhum. que sentem falta de estar se encontrando com outras pessoas para conversar sobre seus desafios, desde a questão do gênero mesmo, desde a questão de ser, de como que é isso para como a gente aceita ou não pela sociedade, quais são os impactos de tudo isso, né? Sobre a questão própria do diagnóstico tardio, que é como é que foi para a gente viver a vida inteira sem saber que a gente era autista e sabendo que a gente era diferente, que a gente tinha muitas questões mal resolvidas e que nunca chegavam numa definição. Muitas mulheres que buscavam os diagnósticos psicanalítico, enfim, Uhum. terapêutico, psicológico, e chegavam em diagnósticos errados, né, Sim. como borderline, TOC, é, Bipolaridade. bipolar, é Uhum. verdade. Muitas meninas bipolares mas ao mesmo tempo elas não se identificavam com isso, né? E aí é, a gente foi caminhando e aí a gente foi fortalecendo. O ano passado a gente fez uma live, né, Fátima? Sim. Você muito carinhosa, sempre chamando a gente estava no Uhum. micro grupo do Instagram Isso. e aí Assim que eu deu uma conheci, visibilidade. assim que eu É, conheci, eu falei, não, a gente tem que apresentar, né, esse é. grupo para, né, pelo menos os meus seguidores e, enfim, a comunidade. E foi muito bom, né, Ana? Nossa, Essa.
essa Foi excelente. visibilidade. Até porque o conceito do comunidade pro autismo, que é que iniciou lá com o Mion, né, no Facebook, a Uhum. ideia é essa mesmo, não é restringir, né? Muito pelo contrário, é ampliar, né? E quem Ampliar. faz parte dessa comunidade? São as crianças, são as famílias, a vovó, como teve uma Tudo. vovozinha que colocou aqui, ah, meu Deus, quantos desafios. E somos nós, pessoas adultas, né? Sim. Homens e mulheres, e nós, mas fechando no nosso nicho, mulheres adultas. Então, é muito bacana que a gente teve esse acesso. Hoje a nossa comunidade no Instagram, ela cresceu, né, 100 vezes, acho que chama. Nós estamos com quase, hoje, acho que hoje a gente chega nos 12 mil seguidores, Graças né, a Deus, sou sim. muito feliz, Torcendo. porque, porque assim, a gente fez até uma pesquisa um tempo atrás, quem são essas pessoas que estão aqui com a gente, né? E das mulheres que vieram se apresentar, que responderam a nossa pesquisa, a grande maioria são mulheres que tiveram diagnóstico, que nem eu, tipo, 2021 para cá, o meu foi Uhum. no final de 2021. Sim. Essas mulheres estão na faixa de 30 a 45 anos, a grande maioria, e aí variando um pouquinho, poucas jovens e poucas idosas que nem eu, né, que passaram de 60, Uhum. mas a grande maioria realmente são mulheres hoje que são mães, que trabalham, algumas enfrentam muitos desafios para conseguir o Sim. trabalho, a gente vai retomar sobre isso, Vamos. mas enfim, o perfil hoje, nós, assim, das pessoas que seguem o perfil do Elas Autistas, agora a gente tem um pedacinho lá no Facebook, a gente também foi para o TikTok também um pouquinho, a gente também abriu um canal no YouTube para também tentar ampliar, né? E aí a gente tem essas mulheres, né, que passaram por tudo isso, né, Sim. e que estão aqui hoje se apresentando e que eu, na minha humilde pessoa, estou representando. Hoje eu falo como Ana, mas eu falo principalmente como mulheres autistas que estão Ai, aqui. que lindo! E eu tô vendo algumas delas aqui. A Flávia Isso, já tá deixando comentários lindos. Flávia, muito obrigada por esse carinho com a gente, tá? Tanto com a Ana quanto comigo. Eu sei que você é uma pessoa muito importante no Elas. Obrigada. E tem a Rauana que eu vi isso, passar, eu acho que ainda tá isso. aí. Com certeza tem muito mais que talvez eu nem conheça. Se vocês quiserem deixar um coração ou um joinha, elas autistas, pode fazer, tá? Para a gente saber que vocês estão aí dando essa força aí para a Ana, sendo representadas pela Ana. Mas estão todas aqui comigo, viu? Jô, querida, Jô Neurofeedback, um beijo para você. Ana, obrigada por essa introdução. Você sabe que eu sou, né, uma fã do Elas. Te considero já uma amiga, você é uma pessoa tão generosa, porque, gente, foi a Ana que tomou conta da comunidade, enquanto eu não estava muito bem, eu passei uns 10 dias, uma vertigem, que tem até um Sei, nome sei. que é científico, sim, e a minha intuição foi, sabe, uma pessoa assim meio parecida comigo, não sei, foi intuição, eu É, sou intuitiva, e você apareceu no momento certo. Estou muito grata, Ana. Queria deixar registrado, tá? Então a gente vai passar agora para tudo aquilo que até você falou para mim, os desafios que você chama de desafios cruciais, né? Entre eles, você abordou aqui há pouco o diagnóstico, essa coisa de receber o diagnóstico depois, né, da adolescência, que realmente é muito forte. Ah, já estão colocando, olha, a Márcia, isso. desculpa. A Márcia deixou um coração, mamãe do Nick. Olha, elas estão aqui com a gente. Obrigada, gente. Rauana diz que você é muito generosa e acolhedora. Realmente, eu sei disso. Sim, Você ressaltou alguma coisa que eu achei bem importante, como as expectativas sociais. Ou seja, o que a sociedade pensa, né, e espera das mulheres autistas agora. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Aí a gente pula então, para outros desafios. como o meu objetivo hoje é estar realmente dando voz às mulheres, né, assim como o nosso perfil, eu conversei bastante porque a gente tem um grupo que surgiu posteriormente, que é um grupo do WhatsApp,
porque a gente fez o convite pelo Instagram Uhum. e a gente faz um processo de cadastramento, né? Tentando manter um critério inicial que seriam mulheres autistas, Uhum. né? E esse grupo a gente chama de Elas Conversam, né? E nesse grupo de WhatsApp nós temos em torno de 40 mulheres, né? A gente tem o grupo inicial, que é o grupo das administradoras, que é a Rauana, que é a Flavinha, a Jo e a Mari, né? Uhum. E aí a gente tem, depois a gente ampliou para o nosso grupo do Elas Conversam. E aí eu conversei com as meninas lá e perguntei o que, que elas achavam que era importante a gente estar colocando hoje, né? A gente fez uma lista imensa, eu te mandei a lista inicial, que já era o resumo, Sim. porque os relatos foram muito lindos, foram muito bons. E aí a gente já refez o resumo essencial, né? E que hoje a gente está tentando trabalhar em cima dele, né? E dentro desses desafios cruciais, a gente encontrou a questão realmente que foi a dificuldade do acesso ao diagnóstico, né? Que é, assim, nós somos privilegiados, que nem a Marcinha falou, Uhum. de estar hoje com esse diagnóstico, de se identificar como pessoa autista, Sim. porque ele realmente é muito difícil, né? Ele tem um custo alto para poder ir numa busca particular, e Uhum. muitos convênios não oferecem esse tipo de serviço. E Uhum. quando as pessoas não têm convênio, que a grande maioria da população brasileira, ela vai buscar o Exato. sistema público de Público. saúde, né? Uhum. E aí vem as grandes filas, não tem profissionais qualificados, porque aqueles que fazem o atendimento, a maioria realmente é para as crianças, Uhum. né? Então é uma luta. As meninas tentam de diversas formas, elas mandam muita mensagem para a gente. Meu Deus, onde eu consigo? Já fiz vários posts aqui pedindo para que as pessoas que fazem essa avaliação pelo valor social, entre aspas, né? Porque a gente também Sim. entende que esse Uhum. profissional ele Tem, também tenha direito à sua remuneração, claro. né? Mas tentando trazer um pouquinho de alento, né? Tentando oferecer algumas alternativas. Exato. Então, assim, realmente é muito difícil. E esse diagnóstico tardio, ou não diagnóstico, porque pode acontecer dessas pessoas, dessas mulheres, estarem lá conhecendo, né, tá refletindo com a gente, com as nossas postagens, e a gente também faz colaboração, a gente participa com as postagens de outras pessoas, psicólogas, técnicos, né, Uhum. que trazem muitos feedbacks para as pessoas, muitos insights em relação ao desafio do autismo. Então, essas pessoas chegam e passam isso para a gente, o quanto que elas têm sofrido, né? Quanto que elas sofreram ao longo da vida. Eu falo isso por Exato. mim, eu falo isso pelas meninas que estão lá com a gente, e eu falo por todas as mulheres que buscam a gente. Realmente, a gente tem Perfeito. essa questão da dor muito forte, né? De se sentir muito sozinha, de não se Sim. sentir acolhida, né? E querer se entender, né? E aí o que E talvez acontece? seja também vocês sentem também essa necessidade de provar para as pessoas que vocês não estão erradas, vocês só pensam diferente. Vocês conversam sobre Sim, isso? A sim, impressão que sim. fica na É, sociedade quando sabe do é. diagnóstico. A gente não consegue desvincular do sentimento de fazer parte da sociedade, porque a gente faz parte da sociedade, né? Nós somos mulheres. Sim, O autismo é uma das condições da nossa vida, né? Que impacta profundamente, que traz todas essas questões das comunidades, mas é uma questão da nossa vida. Nós somos mulheres. Tanto que quando a gente faz as nossas postagens, né, de sou mulher autista, e agora no Dia da Mulher a gente vai ter uma nova postagem, né, que é em homenagem ao Dia da Mulher, a gente uhum, observa, são mulheres diferentes, né, de culturas diferentes, de identidades diferentes, de interesses religiosos, de interesses de vida, algumas casadas, outras não, sim, é, algumas com muitas profissões diferentes. Então, mesmo assim, nós temos esse sentimento muito forte, né? Da sim. gente querer, teve uma postagem da Larissa assim, nós estamos constantemente em alerta. A gente está realmente nessa expectativa Isso. de tentar encontrar, né,
essa identidade enquanto ser humano, enquanto sociedade. Mesmo que a gente não consiga, porque a gente nunca vai conseguir, isso faz parte da nossa condição, né? A gente sempre vai ter que lutar muito para poder chegar nessa identidade. A gente vai utilizar o do mascaramento, né? Que é uma estratégia que E muitas mulheres usam, né? E esse mascaramento ele vai trazer sobrecarga para a gente, porque a gente está o tempo todo buscando é, é, se igualar a essa sociedade, às outras mulheres, sim, né? Então a gente vai sempre sofrendo essa pressão, mas a gente quer realmente ter essa validação pela com sociedade. certeza. A inclusão, né? O reconhecimento, a validação, é, não só, como você falou muito bem, não só como pessoa, pessoa autista, mas a pessoa que vocês são, né? Que se criaram, que cresceram, que se desenvolveram, nem sabendo que havia autismo. E a gente vai chegar lá, sabe, Ana? Eu acho que não dá mais para a sociedade negar o que é o autismo. É um processo muito lento, mas eu acredito que a gente vai conseguir colocar a mensagem, principalmente agora que abril está chegando, mais oportunidade do autismo aparecer na mídia, tem uma porção de gente, pessoas autistas palestrando, se Deus quiser. E, poxa, que bom você falar nisso, porque é a parte realmente muito importante. O que a sociedade está fazendo por essas pessoas, porque aí a gente já coloca outros desafios que vocês encontram, acho que você falou mais ou menos, é o preconceito e a incompreensão. O preconceito em específico, aonde está aonde vocês sentem esse preconceito? Dá um exemplo assim, claro, para a gente entender, se possível, claro. É, quando a gente consegue o diagnóstico, né? Geralmente a gente compartilha isso nos ambientes que a gente convive, né? Para a família, para os amigos e para o trabalho, né? A gente tem muitos relatos de muitas mulheres que a família não aceita, que acha que é frescura, Isso. que a pessoa tem que ter vergonha na cara e ir atrás, sabe? Parar de fazer drama, Drama. sabe? Porque E geralmente agora é tudo é isso. autismo, né? Agora todo mundo é autista, né? Fala Isso, muito, né? exatamente. Muitas perderam amizades, pessoas se afastaram, é, que se diziam amigas, que, entre Uhum. aspas, né? Porque isso para mim não é amiga, se afastaram porque achava que aquela pessoa estava sendo ridícula, exagerada, né? Que estava querendo aparecer e assim, e quando é uma coisa interessante que eu observei, inclusive, posso trazer isso como relato pessoal. Quando a gente tem um diagnóstico, a gente começa a diminuir esse mascaramento. A gente começa a dar uma relaxada. E aí Isso, o que acontece? A gente começa a se mostrar nas nossas condições, sim. né? A gente tem vontade de ficar mexendo a mão, a gente começa a mexer com mais frequência, né? A gente tem vontade de ficar mexendo o corpo, a gente começa a mexer com mais frequência, ou a gente tem vontade de falar sobre questões de interesse, né? Que é nomeado como hiperfoco, mas é Uhum. importante entender que o hiperfoco está relacionado ao autismo. Não é tudo que as pessoas falam, eu tô com hiperfoco. Não, se você não é autista, você não tem hiperfoco, você não sabe o que é hiperfoco, quanto isso impacta a vida da gente, né? E a gente quer falar do nosso hiperfoco. Hoje, por exemplo, o meu hiperfoco, um dos meus hiperfocos, né, é o autismo feminino. E aí eu quero toda hora estar tratando disso com pessoas que eu conheço. No trabalho, né? Ontem mesmo a Ed estava falando que as pessoas ficam questionando ela. Você imagina, você não é autista, você é muito inteligente. Uhum. Nossa, assim, é muito, muito difícil, porque a gente sente essa pressão Sim, contrária, né? Assim, caramba, eu estou dividindo para a pessoa, né, uma coisa minha, né? Eu muito tô pessoal. trazendo pessoal que eu lutei a vida inteira e que agora estou conseguindo tratar disso. E ao invés de eu ser bem acolhida, né, com carinho, com respeito, não. Eu sou invalidada, eu sou questionada, eu sou menosprezada. Então é muito difícil. Muito difícil.
Eu vou até fazer um parênteses para lembrar uma postagem que vocês fizeram essa semana que eu achei muito importante, Hum. que é o receio até das mulheres que vão sendo diagnosticadas agora ficarem com receio de desvendar, de falar sobre isso, por causa desse exemplo que você acaba de dar, né? De não serem validadas. O que você falaria sobre isso, Ana? Então, e foi muito interessante porque depois que a gente fez a postagem, que realmente muitas mulheres estavam vindo falar pra gente, não, eu vou rasgar o meu diagnóstico. Eu não quero mais ser conhecida como Sim, mulher autista. Nossa, isso aqui doeu tanto, tanto. Eu falei, meu Deus do céu, né? Como é que eu posso rasgar um sim, documento que ele fala de quem eu sou, né? Mas por quê? Porque tá muito difícil, sabe? A gente tem, historicamente, a gente teve essa questão lá, que nem coincidentemente com a minha vida, que a gente nem sabia que mulheres eram autistas. A gente não sim, sabia, né? Não sim, sabia nem que meninas eram autistas. Existe estatisticamente comprovado que foi se identificando lá, só a partir da década de 80 que existiam meninas autistas, né? E aí o que acontece? Isso foi caminhando, porém a uhum, grande maioria eram meninos autistas, tanto que até hoje a identidade é o azul, né? sim, E, e aí o que acontece? Quando a gente foi caminhando cientificamente, pesquisadores foram avançando e foram encontrando elementos para dizer, não, mulheres também são autistas, né? Porém, o que acontece? Os critérios diagnósticos, eles foram criados a partir de referências masculinas. E sim. nós, mulheres, temos uma questão, a grande maioria das mulheres tem uma questão que é essa habilidade social, desde pequena, Desde pequeno, desenvolvida, exato. desde pequena. E Inclusive, né, a é, gente está falando aqui, gente, do autismo nível um, né, das meninas, o nível 1 de suporte. isso, Tem isso, meninas, né, com maior necessidade de suporte, também fica logo óbvio, acredito, né, na infância. isso, Mas as meninas realmente. com, né, o chamado nível um têm essa dificuldade justamente pelo que você está falando. Desculpa a interrupção. Não, Fala sobre isso, perfeito, essa parte da interação social, mascaramento, né? isso. E assim, a gente tem uma questão, o mascaramento, que é a camuflagem, tem a questão dos critérios diagnósticos, que eles foram inicialmente elaborados a partir da forma como esses meninos se apresentavam. E também tem uma outra questão, que é a, as meninas, elas costumam ter interesses que geralmente são socialmente aceitos, né? Os meninos gostam do carrinho e só gostam de carrinho, só gostam de dinossauro. E as meninas gostam de quê? Gostam de literatura, gostam de ciências, gostam de artes. E Animais. é um hiperfoco, mas é socialmente aceito. E isso acaba sendo também uma camada de mascaramento de como essa menina, nossa, é muito exagerado esse interesse dela Sim, na literatura. Ninguém fala isso. Não, que bom, exatamente. né, que é exagerado. Muito pelo contrário. Só que isso tem as consequências, né? E também tem uma outra coisa que a gente identificou bastante, que são os diagnósticos errados, que a gente já falou lá atrás. Muitas mulheres são identificadas, quando elas começam a ter uma manifestação mais intensa, né, do autismo, elas são identificadas com o diagnóstico errado, né? E aí vai para bipolaridade, vai para o borderline, enfim. Somente as meninas que têm o déficit cognitivo, que aí realmente fica mais fácil elas serem incorporadas dentro do espectro. Mas geralmente, quando não tem, que acontece, assim, no suporte 1, a maioria não ter. E aí Uhum, também vem uma outra camada, que é as mulheres de altas sim, habilidades. Nós temos também muitos com casos, certeza. habilidades sociais, habilidades em comunicação, habilidades nas ciências, né? E que também tem a questão do autismo. Sim, e que compensa, né, entre aspas, quase que camufla também Camufla. o autismo, É, porque dentro das altas habilidades ou a alta cognição conseguem conduzir uma situação de forma que
né, não fique aparente que tem alguma coisa diferente. Mas e o custo, né, Ana? O custo disso para a Isso, pessoa, a ansiedade, isso de é. pisar em ovos, né? Aquela metáfora para ilustrar o que você disse antes, de estar sempre em alerta, isso custa muito. E acho que já é até uma boa abertura para a gente falar do que você também comenta, vocês, né, as elas, sobre Uhum. a saúde mental e a vulnerabilidade. Porque esse processo contínuo de desvalidação, de estresse, de ansiedade, o que isso faz com a saúde mental das mulheres autistas em geral? Qual é a experiência no teu grupo? Nossa, ontem a Rauana estava falando, você vê, a Rauana é uma mulher Uhum. que trabalha, que tem filha, a filhinha estava doente, né, e cuida de casa. Ela falou, nossa, Ana, a gente já vive tanta pressão por causa do casamento, por causa da maternidade, para poder ter esse desempenho doméstico, né? E a gente Uhum. não é compreendida, sabe? Isso acaba realmente impactando a nossa saúde mental. E ela lembrou de uma coisa que infelizmente acontece. Muitas das mulheres, elas têm ideação suicida e algumas já até tentaram, sabe? E é um impacto profundo, porque a partir do momento que existe um entendimento do que é a sua condição, de como que é a sociedade e de como que essa relação ela vai ficando conflitante e não vai conseguindo avançar, porque quando a gente não tem suporte, a gente não consegue avançar sozinha, gente. Nenhum autista pode viver sem suporte, senão não é autista, para começo de conversa, né? Então, todas nós precisamos de suporte. E aí a gente não tem esse suporte em casa, não Sim. tem suporte na família, não tem. Aí vem todo esse peso. E a pessoa que ela consegue elaborar isso, ela fala, pô, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, né? Eu tô me sentindo mal, usando uma palavra de uma outra menina que ela do grupo falou essa semana, nossa, que me deu uma tristeza, uma menina jovem. Ela falou, eu tô com vontade de morrer, eu não sei mais o que fazer da minha vida, Sim. sabe? Eu não me sinto acolhida, eu não tenho Uhum. perspectiva. Gente, não é frescura isso, gente. Uhum. Ai, ai, que bom Uhum. que você colocou aqui o Disque 188, realmente. Sim, A gente tem é que importante. lembrar que é importante, né? Muito. E procure também os grupos de mulheres autistas que passam por isso. Por isso que eu acho que o Elas Autistas tem uma função fundamental, principalmente numa época em que, geral, né, eu falo em termos de mundo, a saúde mental É universal, verdade. ela está baixa, ela não está boa. Não se, muita gente dizendo os porquês, né, as causas, mas o fato é que ela não está boa, e isso mexe com muita gente, com pessoas sensíveis, com pessoas autistas, ou já em estado de depressão. Então, procurem, sabe, os seus grupos, porque tem sempre alguém que já passou por isso, né, Ana? Isso. Dá uma No dica. momento que a gente. Desculpa, cortou. Cortou? Para mim tá Cortou. bom. Não, o que você falou Não, antes não. eu não ouvi. Tá. Deve dar um segundinho de, né, Delay. É. isso, delay, mas continua, querida. Fala disso que é muito Então, importante esse tema. e é o que acontece. A gente tem uma característica da gente ter, a grande maioria das mulheres autistas, é claro, a gente está falando do espectro, tá? Mas a grande maioria coloca isso. A gente tem essa característica de confiar no outro, de aceitar o outro, geralmente os companheiros, né? As pessoas, as famílias, as mães, né? E aí a gente acaba sendo abusada emocionalmente, psicologicamente, né? E isso acaba impactando a nossa vida. A gente entra em processo de uma ansiedade muito intensa, né? Uhum. Que acaba se tornando TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. A gente entra em processo de burnout, né? Que é no trabalho. É, a gente entra em processo de depressão,
né? E o que acontece? Quando a gente se encontra nessas comorbidades, a Uhum. gente dificilmente consegue superar isso, Sim. né? A gente precisa ter esse suporte. Sozinha. Quando a gente traz o trabalho do Elas, a comunidade, a gente não quer em nenhum momento substituir o profissional, né? Porque o profissional, ele é a pessoa que vai estar ali olhando diretamente para cada um indivíduo Sim. que foi buscá-lo, né? Mas a gente traz uma reflexão do que acontece no contexto, né, da vida das mulheres autistas, que infelizmente é muito comum. Sim. Então, a gente, quando propõe esse diálogo com vocês, quando a gente pede que vocês tragam essas mensagens, não é uma questão de, traga para mim. Não, muito pelo contrário, traga para nós, Sim. para que nós estejamos conversando. Porque isso também faz parte da troca, né? No momento que você consegue falar, você consegue desabafar, você consegue trazer isso para o outro, você está trazendo para si, que é uma forma de autoconhecimento, Uhum. e você está ajudando o Sim. outro que está ali, te ouvindo, te lendo, né, quando as mensagens são escritas. Então, realmente, assim, eu acho muito bacana que você tenha essa visão otimista. Aliás, que isso é uma característica sua, né, Fátima? Você é uma Uhum. mulher muito forte, muito combativa. Foi muito Obrigada. lindo aquele último seu relato falando do Edinho, né? Que é essa questão da maternidade, né? Que você chegou lá e você teve as suas crianças já que não estavam no espectro e de repente nasceu esse menino. Meu Deus, e agora? O que eu E faço, né? agora? Uhum. E a gente não tinha informação nenhuma, né? O seu menino é mais ou menos próximo da idade da minha filha, mas ao mesmo tempo você teve o privilégio de estar num ambiente social que tinha mais respostas, né? Que Sim. estava avançado em relação a isso. Sim. E isso foi maravilhoso, porque você juntou esses elementos da ciência, da sociedade, com a sua postura pessoal, né? Tudo, Com a sua né? motivação. Uhum. É. Isso. E aí você foi trabalhando isso, né? E teve esse trabalho fantástico, né? Que assim, pra gente é um ícone, né? Realmente, né? Esse caminhar do Edinho do suporte 3 para o suporte 1, né? E Obrigada. assim, é claro, Edinho é uma pessoa, né? A gente não pode trazer isso, não pode aplicar isso para todas as Com crianças, né? certeza. Edinho tinha questões muito importantes. Sim. Ele teve todo um trabalho maravilhoso feito, né, por você, por todos os profissionais, pelo papai, né, pelas Muito. próprias irmãs, né, pelos seus avós que sempre foram muito queridos. Toda a Então, o que família. acontece? Isso foi um trabalho conjunto e, além disso, ele também tem condições individuais que permitiram que ele Sim. fizesse esse caminhar, né? Isso Então, é vai importante. ter crianças, é, vai ter crianças que vão ter outros elementos que vão impedir esse caminhar. Com Mas certeza. o que é o interessante que eu identifiquei em mim, identifiquei na minha filha, e quando a gente conversa com as outras meninas que têm filhos, né, que identificou nos seus filhos, e aqui eu já trago essa fala para as mães atípicas, né, que têm seus filhos, Uhum. os avanços, eles existem, né? Podem chegar num patamar social desejável, que é um padrão social, Sim, mas eles existem. sim. Quando essa criança nem olha para a gente e de repente ela começa a olhar, É. quando essa criança fala mamãe, meu Pela Deus, né? vez, Que nossa, emoção, que muito, emoção que é isso. muito. Porque a gente tem muitas crianças com apraxia que não conseguem Uhum. falar, ou Sim, mesmo quando essas crianças utilizam a estratégia da linguagem aumentada, né? sim. O CA, e aí elas conseguem se comunicar. Quantos trabalhos maravilhosos que a gente já viu de pessoas que não Nossa, falam até hoje, mas se total. comunicam, Uhum. né? Então, assim, são avanços, né? A gente não vai conseguir fazer isso sozinho, a mamãe não vai conseguir fazer isso sozinho. A gente precisa de suporte, né? O autista De outras precisa de pessoas, suporte, sempre. É, não sempre. importa onde a gente está, nada é feito sozinho. Então, é algo importante, sabe, da gente conversar aqui. Eu sempre falo no meu perfil, obrigada por você estar falando aqui também, né?
Ana. E a Flávia deixou aqui um comentário. Ah, Ah, tá falando sobre mim. A grande é, questão da família Decvante é a confiança na capacidade da Jean. E o suporte, isso mesmo, que a gente deu, né, para ver no tempo, né, que dava, com os recursos da época mesmo. Obrigada, Flávia. Tá muito bacana você falar isso. A gente tem que ser criativo, né? O que que a gente tem? No meu é caso, o que verdade. eu tinha naquela época? O que que podia fazer? Que ficar só sonhando, né? E só rezando. Eu sou uma pessoa de muita fé, eu rezo todos os dias, mas eu rezo também de uma maneira mais realista, né? Deus bota uma boa professora no caminho do meu filho, me faz encontrar uma terapeuta que vai ver o meu filho como ele é e não só, né? Ah, tá errado, isso não, defeito, temos que consertar aquilo. Então, eu sempre encontrei pessoas maravilhosas, eu acho que isso foi muito importante. Mas, Ana, voltando aqui para o Elas, para a gente, para não perder, né, os 15 minutos que a gente ainda tem. Ai, meu Deus. Pois é, voa, eu falei para você, voa. A gente vai, se a gente tiver tempo para falar um terço daquilo que a gente queria, É, mas vocês vão voltar, viu? tá Vamos bom. falar também, a gente falou dos desafios, né? São muitos, a gente pode ficar aqui o tempo todo, mas também tem as conquistas, né? E a rede de apoio. A gente se acabou de falar do suporte, a gente falou, a Flávia falou, eu falei. Fala aí, como é que é isso de quais são as conquistas também? O que, que acontece de maravilhoso nesse grupo que coloca as pessoas para cima também? Conta aqui pra gente. Então, deixa só um pouquinho antes de entrar nas nossas conquistas, a Leo Carvalho, ela fala da questão do SUS, né? E aí, só para concluir, a gente estava falando Eu do benefício do fixei. Uhum, suporte, uhum. né? O que acontece? As políticas públicas precisam sim se adequar às nossas necessidades, às necessidades das crianças, às necessidades dos adultos e dos idosos autistas, Pois né? Ela precisa sim, as políticas públicas precisam se reestruturar, né? E aí, é, quando a gente traz essas questões para o público, né? A gente traz na internet, a gente traz para o YouTube, a gente traz para a televisão, que é o caso do sim, Rion, a gente começa a tornar isso público e começa a mostrar que há necessidade de que haja essa reestruturação, sim, para que realmente é, haja o atendimento adequado, né? isso. Então, para concluir essa fase, essa avaliação que a gente faz, né, de todo esse processo, que é o não diagnóstico, não receber o diagnóstico, ou receber esse diagnóstico, o que eu faço com ele agora? É, entender que realmente existem pessoas, algumas pessoas que têm possibilidade de estar buscando esse suporte de forma particular, mas a grande maioria não. Então a gente precisa que a nossa saúde pública ela esteja estruturada, a nossa educação pública, né? Porque a gente também tem muitas coisas acontecendo na escola pública e na escola particular também, mas principalmente a grande maioria são alunos das redes públicas, elas precisam estar trazendo isso, precisam estar se adequando, né? E Isso. aí, voltando aqui para nossos minutos finais, sobre o que a gente observou, né, desde 2021, que, que foi que a gente começou a falar sobre o Elas Autistas, Uhum. na comunidade e agora ampliando, né, para esse ano especificamente, no finalzinho de 2024, agora 2025, a gente identificou que a gente conseguiu trazer essa visibilidade, né? É, hoje, principalmente, né, aqui estando com você, a gente consegue trazer essa visibilidade. E isso é muito bom, sabe? Porque as pessoas, vendo quem são essas mulheres, elas começam a refletir, né? Que essas mulheres merecem ser respeitadas, né? Merecem ser acolhidas, merecem ser atendidas.
eu recebi feedbacks muito bons aqui, porque eu acabo administrando lá o coletivo, né? Então, nossa, nesses últimos dias parece uma coincidência. Muitas meninas falando de que o quanto que foi importante elas conhecerem o perfil, o quanto que ajudou para Que elas, né? bom. É, É verdade. e, e a energia que trouxe, sabe? A motivação, e elas foram buscar o diagnóstico, ou mesmo a forma como elas começaram a viver isso na sua vida, sabe? Foi muito. Isso, nossa, gente, vocês que trouxeram isso pra gente, Que assim, bom. sabe? É o Especificamente grupo que para eu mim, sempre é digo que muito um bom. grupo é que faz o grupo, né, Ana? São as É, expectativas, tudo aquilo que as pessoas em um determinado grupo, seja qual for, é, colocam, né, naquele espaço, é o que faz, é o que movimenta o grupo adiante. O que que a gente está precisando, o que que a maioria está precisando, né? Assim, e só para ilustrar também o que, aliás, para estender o que você falou há pouco. Gente, é muito importante conhecer os seus direitos. Seja você uma mulher autista, um homem autista, pai ou mãe de autistas, você tem que conhecer os seus direitos, porque nós temos muitos, mas não são conhecidos. E o medo de insistir e não ser contemplado também tolhe muita gente de ir lá no Ministério Público ou de lutar, mas existe, a legislação existe. Isso é muito importante saber. Né? E a gente aproveita abril para isso, para conscientizar, para falar das leis, para falar dos direitos que as pessoas têm, para tirar o medo da sociedade sobre o autismo menos conhecido, né? Como esse agora que a gente está falando, das mulheres adultas. Então, acho que é importante, né, falar sobre isso também. E, Ana, estamos acabando, mas olha, o que, que você falaria assim? Que nesse momento está sendo mais importante dentro do seu grupo? Então, a gente está refletindo, né, nós meninas mais próximas lá do que a gente chama de ADM, a gente está refletindo sobre isso, né, como é que a gente vai trabalhar com isso. Lembrando que nós somos mulheres autistas, nós temos N questões pessoais. Você sabe, né, Fátima, Você, quanto para mim foi difícil estar hoje aqui trazendo essa fala, né? Para mim é muito mais fácil produzir o conteúdo escrito, buscar imagens, enfim. Todas nós temos famílias, todas nós temos as demandas de trabalho, né? uhum, E aí isso acaba impactando no alcance, né, de como que vai esse mulheres autistas, elas autistas, melhor dizendo, vai poder ampliar o seu trabalho, né? Mas mesmo assim a gente estava refletindo, né, e foi uma coisa que surgiu essa semana, a gente sente vontade de criar um espaço que pudesse, como se fosse um suporte de orientação, sabe? Então a gente está até pensando depois, né, Flavinha, de estar criando tipo um formulário para buscar pessoas que seriam voluntárias, né? uhum. Para poder fazer pelo menos essa fala inicial, sabe? Esse primeiro acolhimento, uma primeira orientação. Então, seriam psicólogas, advogadas, é, pode ser Urome também, tá, gente? É, psicopedagogas, né, que pudessem ajudar nessa questão. Sim, E que a gente gostaria de fazer como se fosse esse grupo de pessoas que pudessem estar pelo menos doando 1 hora por semana, que seja, dentro da sua vida pessoal, profissional, claro, né? Mas que pudesse estar recebendo essas dúvidas dessas pessoas, ai, né? Então, essa era legal. uma vontade que a gente tem para frente aqui, né? De Muito estar bom. Estou vendo uma pessoa aqui, funcionando. a Spadanati, psicopedagoga, ela está se oferecendo, Olha tá? que bom. Tá, olha que bacana. Entre em contato, né? Isso. Rede E virtual de suporte aos vai autistas e ser muito bom. familiares. Vai ser muito bom. Então, a gente vai fazer isso, né? Nós vamos estruturar, né? Porque a gente também tem que estar assegurando que essa pessoa que vai estar lá, ele é um profissional qualificado, né?
porque a gente sabe que a gente tem muita gente aí querendo ganhar dinheiro. Foi até nos posts das meninas, né? Que É, a autista no Japão falou assim, o pessoal quer ganhar dinheiro em cima do autismo à toa, assim, sabe? Sem estar qualificado, vem com uns absurdos, tipo, vamos vender Cândida para a criança deixar de ser autista. Ai, meu Deus do céu, né? é, E a gente precisa ser responsável em relação a isso, né? De quem são essas pessoas que poderiam estar fazendo isso. Então, nós vamos estruturar, mas é o que a gente gostaria de estar fazendo. A gente está dentro da Semana da Mulher, né? Sábado a gente vai soltar o nosso clipe tá com. lindo. Eu já tive o privilégio de ver, Você já tá viu. É um muito clipe rápido para poder caber nos 30 segundos, sim. com algumas mulheres que mandaram as suas fotos para a gente. E a gente já teve um monte de convite para outras lives. Eu não sei, meu Deus, como é que eu vou fazer. Que legal. Sim, me passa rapidinho perguntas, assim, duas, três perguntas. Eu acho que é tão importante falar desse tema, né, Ana? Façam assim. Ana, a gente está mesmo no finalzinho, nas Tá, reflexões finais. Eu vou pedir para você deixar assim o último recadinho aqui, alguma coisa que você queira falar até sobre essa conscientização, né, que vai acontecer, o mês da conscientização, os projetos, qualquer coisa, chamada. Eu já chamei várias vezes, sigam o perfil elas obrigada. travessão, autistas, mas deixa a tua última mensagem, querida, e a gente vai deixar o resto que não ficou, né? No que não deu tempo, a gente faz da próxima vez com toda certeza. Eu tô sentindo assim muito feliz que a gente conseguiu conversar, né? Muito feliz que as pessoas estiveram aqui trazendo as suas mensagens, né? É, nós somos gratas por toda essa oportunidade. Nós somos privilegiados, sim, de estar vivendo esse momento, né? Queremos que as mulheres elas sejam respeitadas, né? A gente já Sim, passa por tanta coisa, sim. né? Por ser mulher, já nascer mulher, tantos abusos desde a infância, tanta exploração. A gente tem a história toda mostrando de como que isso vem acontecendo com as mulheres e ainda mais sendo autista. Então a gente está feliz que esses espaços estão sendo criados. A gente agradece e espera que mais mulheres sejam acolhidas, sejam empoderadas, é, e a gente só pede assim que vamos nos unir. Nós somos seres humanos, né? E vamos nos unir, vamos nos acolher. Ai, que bom, é tão importante. Acolhimento e união. Acho que são duas palavras que dizem muito, Ana. Eu só tenho a te agradecer, agradecer o tempo que você está aqui com a gente, representando esse grupo que eu gosto tanto, Elas Autistas. Contem com a gente, contem com a comunidade, podem colaborar. E Fátima, né? Eu tô também aqui para qualquer coisa, se eu puder ajudar, eu ajudo, né? Com todo carinho. E vou agradecer a vocês que tiraram esse tempinho para acompanhar a gente. De novo, sigam, eu fixei aqui o comentário. Sigam o Elas Autistas, a Ana. Nossa, tem tanta gente, tem a Flávia, a Rauana, acho que a Jane também, né? Tem Gil, acho que A são Jo, é, que eu vejo passar e que eu acho que merecem muito serem ouvidas, porque tem muita coisa boa, muita informação boa para dar. Ana, obrigada. Elas, obrigada. A vocês todos, muito obrigada. Deus abençoe e um ótimo dia para vocês. Até a próxima live da comunidade. Tchau, gente.